Olá, meu irmão, minha irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. No último estudo bíblico, nós estudamos sobre um grande herói do Novo Testamento. Nós estudamos sobre João Batista, que é o precursor do Messias. E hoje nós falaremos então sobre Maria, a mãe do Messias. Maria, uma mulher em santificação, foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho aqui na terra. E Deus faz um plano para salvar a humanidade. E para isso ele precisa transformar-se em um homem para habitar no nosso meio. Então ele escolhe Maria, a Virgem Maria, uma mulher virtuosa, para cumprir essa missão. E Maria seria a mãe do Messias, o Salvador da humanidade. Então, para este estudo, nós utilizaremos como texto principal o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao 38, onde o mensageiro, o anjo Gabriel, se apresenta a Maria para transmitir essa mensagem. Então, eu peço para os irmãos, abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 1, a partir do 26, e vamos dar, então, início ao estudo de hoje. E também eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta nesta passagem durante o estudo, para poder facilitar. Maria, a mãe de Jesus, então ela nos serve como exemplo em várias situações. Maria, antes de ser mãe, ela foi uma grande mulher, apesar de ser jovem. Ela é uma heroína do Novo Testamento e que, através dela, Deus cumpriu a profecia do Antigo Testamento. No capítulo 7 de Isaías, fala do Emanuel, ou seja, do Deus conosco, e que nasceria de uma virgem da descendência de Davi. E mais especificamente, no capítulo 7, no versículo 14, fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, cerca de 750 anos após essa profecia de Isaías, então Deus ele cumpre a promessa. E no versículo 30 do capítulo 1 de Lucas, então o anjo Gabriel fala para Maria: Maria, não temas, porque acharás graça diante de Deus. E logo mais em frente, no versículo 38, Maria então corresponde ao anjo e fala: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Muito bem. As antigas escrituras, então, elas prometiam um redentor para a humanidade e que ele nasceria de uma virgem. Então, agora chega o momento de Deus se manifestar conforme a promessa. E como nós vimos, Maria recebe uma visita celestial. E aquele mesmo anjo que veio e anunciou o nascimento de João Batista, veio agora para a Virgem Maria. E o anjo, ele dá uma saudação maravilhosa para Maria. Lá em Lucas 1:28, ele fala assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Então nós podemos ver que o anjo também, ele dá uma rica promessa. E lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 30 ao 33, a palavra fala: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus. Então, Maria,
tira as suas dúvidas com o anjo e ela aceita então ser a mãe do nosso Salvador. Bem, por primeiro nós podemos ver que Maria foi grandemente honrada recebendo essa visita celestial do anjo. E Lucas, então, ele relata no capítulo 1, 26 em diante, ele fala da seguinte maneira: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então Maria, além de honrada, ela também foi ainda abençoada, foi favorecida e também privilegiada. E Maria foi muito abençoada e favorecida. Em Lucas 1:28, Lucas ele fala: Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E também em Lucas, no capítulo 1, versículo 31 ao 33, que já nós lemos, fala que Maria, então, foi privilegiada entre todas as mulheres da humanidade. E o registro fala que ela seria mãe de um rei, porém de um rei que reinaria para sempre, um reino sem fim. E ela seria mãe do prometido, aquele prometido nas antigas escrituras. E ela seria mãe, então, do Messias, o Salvador da humanidade. E com essa visita do anjo, Maria, então, reconheceu a necessidade de um Salvador. E está registrado em Lucas, no capítulo 1:47, que fala assim: E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esta, então, é a felicidade aqui de Maria, alegre por poder ser a mãe do Salvador. Glória a Deus. E, então, a vida de Maria, então, ela vai se resumir em obediência. Maria, então, ela hospedou o Filho de Deus. Maria não pensou em si, apenas obedeceu a Deus. Porém, apesar de Maria ser mãe do Salvador, e apesar de ser escolhida por Deus, ela continuava sendo humana, igualmente as outras mulheres que se santificavam. E ela também, então, necessitou de um sacrifício pelos pecados, como todas as outras pessoas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. É que Jesus ainda não tinha sido morto por nós, então ela tinha que cumprir ainda as antigas Escrituras. Então nós podemos ver em Lucas, no capítulo 2, versículo 22 ao 24, que Maria, então, ela cumpre a lei conforme a lei da época, ofertando lá no templo. Então fala assim: E cumprindo-se os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então Maria, ela cumpre a antiga aliança como se fosse uma outra pessoa normal. E Maria, apesar de ser agraciada de Deus, também ela teve muitas dificuldades. Então ela necessitou de assistência naquelas horas mais difíceis, como qualquer outra pessoa precisa. E foram muitos momentos de sofrimento que ela teve. E desde lá da sua gravidez até a morte do seu filho. E uma das primeiras dificuldades que ela teve foi quando ela aceitou ser mãe do Cristo. Quando ela falou assim: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. A partir de ali começou já o sofrimento. Foi difícil para Maria explicar aquela situação ao seu noivo, aquela gravidez. Mas o filho de Maria era de Deus, através do Espírito Santo. Então Deus, ele providenciou o entendimento e a compreensão de José.
Maria também, ela necessitou de muito apoio naquela situação de ser mãe do Salvador. Ela teve muito sofrimento por ser mãe do Salvador. Mas Maria, ela não pensou em si e apenas obedeceu. Muito bem. Como o Verbo Divino iria se transformar em carne e habitar no nosso meio, ele precisava de alguns cuidados. O fato é que o Cristo, como homem, ele precisaria de uma mãe e precisaria de cuidados durante a sua infância. Então, como qualquer outra mãe, Maria ficou também muitas noites acordada cuidando do filho. Porém, com um diferencial. Ali era o Filho de Deus. Então Maria teve que fugir pelo deserto para que aquela criança não fosse morta. Ela estava sendo perseguida. E foram muitos sofrimentos que ela teve para cumprir essa vontade de Deus. E uma das grandes dores que Maria teve foi quando logo que foi apresentar o menino Jesus no templo. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 34, fala que Simeão, um homem usado pelo Espírito Santo, confirma para Maria que o menino seria a salvação de muitos e também a ruína de outros. E então Simeão diz no versículo 35 que ela teria sofrimento e fala assim: também uma espada transpassará a tua própria alma. Misericórdia. Então Maria sofria muito por ser mãe do Redentor. E outra dor que Maria padece é quando necessita fugir para o Egito. E ela tem que fugir pelas noites no deserto. Maria, então, ela sente grande dor por saber que desejava matar o seu filho, e justamente aquele que trazia a salvação. E este fato ele está registrado lá em Mateus 2,13 em diante, onde Herodes manda matar todos aqueles meninos abaixo de 2 anos para poder eliminar o rei eterno. E outro fato que levou Maria a sofrer é a perca do menino Jesus. Essa perca foi quando ele tinha 12 anos de idade. Então Maria e José foram em uma caravana para Jerusalém, numa festa da Páscoa. E o ocorrido está registrado em Lucas, no capítulo 2, 41 em diante. Maria, então, ela procurou Jesus por 3 dias. E quando Maria encontra o menino, ele está ali disputando entre os doutores a respeito das coisas de Deus. O entendimento dele era altíssimo. Mas Maria, ela tinha consciência que ele era o Messias prometido. E quando Maria encontra o menino Jesus no templo, no meio daqueles doutores, e mesmo sabendo da promessa, ela, como mãe, ela repreende o menino, como qualquer outra mãe. E isso está registrado no versículo 48, que fala assim: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Imagina uma mãe ficar procurando por 3 dias seu filho, né? Uma perca, provavelmente deve ter sofrido bastante. E outro momento também de muito sofrimento para Maria foi lá nos pés da cruz. Maria, aos pés da cruz, tendo que assistir à morte do seu filho. E agora, apesar de Jesus já estar morto, né, vem um soldado e atravessa o coração de Jesus com uma lança. E isso é muito cruel para uma mãe, ver um filho morrer de tal situação. Então, açoitado, crucificado, e agora, mesmo morto, crava uma lança no peito dele ainda. Porém, apesar desse sofrimento pela perca do seu filho, ela permanece crendo nas promessas de Deus. Então Maria permanece fiel em oração. E já lá em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, após a morte de Jesus, os apóstolos
eles permanecem unânimes em oração e súplica, e juntamente com algumas mulheres. E Maria, mãe de Jesus, estava presente. Está registrado lá em Atos 1,14. E lá em Atos 1,14 fala assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então Maria, podemos ver que foi um exemplo de mãe. Maria foi um exemplo de mulher. Ela foi cheia do Espírito Santo. E nós podemos confirmar em Lucas 1,35, onde está registrado, que fala assim: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Imagina uma mulher sendo mãe do Filho de Deus. Então, ela era realmente uma mulher em santificação, uma mulher cheia do Espírito Santo. E Maria, então, ela se sujeita plenamente à vontade de Deus. E lá em Lucas 1,38, a palavra diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Glória a Deus. Podemos ver ali uma mulher exemplo, obediente a Deus. Então, nós podemos ver nesse estudo a humildade e a total submissão de Maria. Aqui está a serva do Senhor. Maria, então, não duvidou, ela creu. Maria, ela não pensou em si, ela apenas obedeceu. Ela soube ser humilde, a se colocar à disposição de Deus. Então, Maria é agraciada sendo mãe do Salvador. Então, esta heroína do Novo Testamento, nós podemos ver que é um símbolo de fé, um exemplo de mãe. E achando assim, então, a graça diante de Deus. E a sua atitude, elas podem ser copiadas por todas as mulheres e até mesmo pelos homens. Né? São responsabilidades de uma mãe, de um pai, de cuidar um filho. Porém, nós temos que lembrar que Jesus, ele é superior. Jesus é o Filho de Deus. Maria é a serva de Deus. Jesus é Deus. Maria é um exemplo de mulher. Glória a Deus. E já finalizando esse estudo, eu quero te agradecer a você, meu caro irmão, minha cara irmã, que esteve comigo estudando a palavra de Deus, mais uma heroína no Novo Testamento. Glória a Deus. Que ela possa ser um exemplo a todos, um exemplo de fé, de amor, de responsabilidade. Maria, a mãe do Salvador. Glória a Deus. Então eu te agradeço a você que esteve comigo no estudo e quero orar por você. Pai Santo maravilhoso, eu te agradeço profundamente, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, por esta palavra, Senhor Deus, por este estudo. Visite, Senhor Deus, quem esteve neste momento, Senhor Deus, estudando junto comigo, Senhor Deus, a Tua Santa Palavra. As pessoas que se interessam, Senhor Deus, pelo conhecimento das coisas de Deus. Pai querido, visita neste momento a cada um. Dê, Senhor Deus, saúde e prosperidade, Senhor Deus, a cada um. Dê conhecimento, Senhor Deus, a eles, Senhor Deus, para que eles possam vivenciar na Tua Santa Palavra. Nós entregamos nossas vidas em Suas mãos, Senhor Deus, para esses cuidados, que nós possamos viver na Tua Santa Palavra, em nome de Jesus. Meu amado irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.